Um em cada 2 brasileiros não se exercita o suficiente de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ou seja, metade da população. O exercício físico ele sempre foi vendido pra gente como um caminho que dá mais saúde, que reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares e diabetes, além de te ajudar a perder peso. Mas vamos falar a verdade, esse discurso aí não motiva ninguém a começar. Primeiro que só de falar de te dar mais saúde de uma forma genérica é um discurso bem chato. Segundo que ninguém se preocupa de verdade com doença vascular e diabetes enquanto não contraírem a doença. Aí só a perda de peso mesmo que seria um chamariz. E ainda por cima, apesar da perda de peso ser atraente, vários estudos recentes começam a apontar que o exercício físico nem é tão eficaz assim para te ajudar a perder peso. Por 2 motivos. Primeiro motivo, a conta matemática de calorias não é tão simples assim. Sempre foi vendido que para perder peso, basta gastar mais calorias do que a gente consome. Ou seja, é necessário gerar déficit calórico. Mas, como o corpo é um sistema complexo, cientistas começaram a ter evidências de que ele é adaptativo a mudanças de déficit calórico. Ou seja, ele pode inclusive reduzir o seu metabolismo para que você não perca tanto peso assim, tendo assim um efeito compensatório. Segundo motivo, a quantidade de calorias gasta por exercícios corresponde apenas entre 10 a 30% da quantidade total de calorias que se gasta no dia. Isso porque, enquanto você está em repouso, você usa um metabolismo que se chama metabolismo basal, que é sobre o qual você não tem controle nenhum. E o metabolismo basal corresponde entre 60 a 80% de todas as calorias que são queimadas enquanto você está descansando ou em repouso. Ou seja, onde a gente tem controle, que é só no exercício, ele tem um impacto muito pequeno para gerar esse déficit. Só como exemplo, em 1 hora de bicicleta, uma pessoa de 70 quilos gasta 600 calorias. Se depois disso ela tomar 4 latinhas de cerveja, ela já consumiu tudo que gastou em 1 hora. O que eu quero dizer é que é sim possível você perder peso fazendo exercício, mas ele contribui muito pouco para esse objetivo. E se você se motivar a fazer exercício apenas para perder peso, você vai se frustrar e vai acabar deixando ele de lado. E se você deixar o exercício de lado, você vai abandonar simplesmente a melhor coisa que você pode fazer para sua saúde. Apesar hoje do exercício ser pensado como excelente para o corpo, o que é muito pouco conhecido pelo público em geral é um conjunto enorme de benefícios para a parte mais importante, o seu cérebro. Foi comprovado cientificamente que o exercício físico regular deixa o seu cérebro muito mais inteligente racionalmente e equilibrado emocionalmente. E por que o exercício físico influencia tanto uma parte mental do corpo? A evolução biológica pode explicar. O neurocientista Daniel Wolpert acredita que a única e principal função do cérebro é a de produzir movimentos complexos e adaptáveis. Ou seja, de acordo com ele, o movimento físico é a única coisa que dá propósito para um cérebro existir. Por exemplo, as assídeas, elas são animais marinhos que, no começo da vida, nadam livremente no mar, procurando um lugar fixo de uma rocha para se fixarem. E, uma vez achado esse lugar na rocha, elas ficam lá imóveis para sempre. E por não se movimentarem mais, a primeira coisa que elas fazem é digerir o próprio cérebro. Isso também explicaria por que o bicho preguiça tem o cérebro do tamanho de uma azeitona. Por ser extremamente lento e sobreviver grande parte do tempo parado comendo só folhas de árvores, ele não precisa ter um cérebro bem desenvolvido. Ou seja, isso é um indício biológico de que a nossa saúde mental está muito mais ligada à nossa saúde física do que a gente imaginava. Você já assistiu ao filme Sem Limites? Aquele que o ator Bradley Cooper toma uma pílula que deixa o cérebro dele absurdamente mais inteligente e ágil? O Dr. Mark Tarnopolsky, não sei nem se é assim que fala, ele estudou a fundo os benefícios do exercício no corpo e ele disse: se existisse uma droga que beneficiasse a saúde humana, como o exercício faz, seria provavelmente a mais valiosa já desenvolvida. Considerando que 5,8% da população brasileira tem depressão e 9,3% tem ansiedade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, enquanto 50% da população não se exercita o suficiente, o exercício pode ser sim uma droga natural, excepcional, para melhorar sua saúde mental e a qualidade de vida, em 3 grandes dimensões. Primeira dimensão, ela aumenta a agilidade do seu aprendizado. Um estudo mostrou que estudantes que fizeram exercício físico intenso e logo depois tentaram aprender um vocabulário novo, aprenderam 20% mais rápido do que alunos normais que não se exercitaram.
Isso porque os exercícios aumentam a produção de uma proteína que se chama BDNF, em português como fator neurotrófico derivado do cérebro. Pensa nela como um fertilizante valiosíssimo que incentiva a criação de novos neurônios enquanto fortalece e reestrutura os já existentes. Em resumo, ela aumenta a plasticidade cerebral, acelera o aprendizado e aumenta a sua capacidade de memorização. É a proteína que quase faz mágica na maioria do seu aprendizado. E é muito fácil aumentar a presença dela no seu corpo. Apenas 20 a 40 minutos de exercício físico aumentam em 32% a presença de BDNF no sangue. Segunda dimensão, você vai ter mais motivação, foco e força de vontade para resolver o que precisa. Já ouviu falar da droga Ritalina? A Ritalina age diretamente nos centros de recompensa do cérebro, ao facilitar a circulação da dopamina, que aumenta a excitação do sistema nervoso central. E por isso, quando ela é usada, tudo parece ser muito interessante, mesmo estudar horas e horas sem parar. Apesar de seus efeitos colaterais, ela é muito usada e de uma forma bem não saudável por estudantes de medicina na época de provas. Como você já viu no vídeo Como Desenvolver um Supercérebro, eu sou contra pílulas mágicas. E por isso já foi provado que você pode ter benefícios similares à Ritalina sem seus efeitos colaterais através do exercício físico. Ela aumenta a armazenagem e o número de receptores de dopamina e ajuda a te dar muito mais motivação para até mesmo fazer atividades chatas, porque também acessa diretamente esse centro de recompensa cerebral. Terceira dimensão, você vai ter maior controle sobre o seu humor e ajudar a tratar a depressão. Isso porque ele também aumenta a produção dos hormônios serotonina, epinefrina e dopamina. A dopamina, como eu já falei, aumenta a sua motivação, a serotonina modula e melhora seu humor, enquanto a epinefrina aumenta a sua atenção. A depressão é normalmente causada quando esses três neurotransmissores estão em baixa, e justamente por incentivar a produção deles, o exercício se torna um antidepressivo natural. Foi mostrado em estudo que 3 sessões de 45 minutos de exercício por semana, durante um período de 16 semanas, foram mais efetivos no tratamento da depressão do que o antidepressivo Zoloft. Isso mesmo, mais eficaz do que uma droga especificamente desenhada para isso. Bom, e justamente por essas 3 dimensões é que o exercício físico é a droga natural mais excepcional do mundo. Para fechar o vídeo, eu só queria deixar um pensamento aqui que nessa sociedade em que cada vez mais a gente dá valor só para racionalidade, por a gente pensar muito em dinheiro, resultados, a gente acaba ficando muito perdido só no campo das ideias e acaba esquecendo da importância da conexão real com o nosso corpo. Eu espero que com esse vídeo que você se motive de verdade a se exercitar mais para aumentar essa conexão e, por consequência, como eu já falei, expandir os limites da sua consciência, se tornando mais inteligente, sensível e cada vez mais equilibrado emocionalmente e mentalmente. Tenta pensar no exercício físico como um óculos de grau para quem tem miopia. A pessoa até vive sem o óculos, mas com dificuldade. Mas uma vez que ela coloca o óculos, ela nunca mais volta atrás. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever-se para receber mais vídeos como esse. Também não deixe de apertar no sininho para receber nossas notificações de novos vídeos.